Salve Deus para todos. Salve Deus. Vamos elevar nossas mentes ao mais alto. Cada um, neste momento assistindo, possa estar em sintonia com seus mentores, com essa espiritualidade bendita, trazendo para junto de si tudo que é necessário, a transformação íntima, tudo que é necessário, a vossa jornada, a vossa caminhada. Que nosso pensamento possa estar com Cristo, com o grandioso Semiromba de Deus, nosso Pai Santa Branca, com Mãe Ara, com a Virgem Santíssima, os ministros, cavaleiros e guias missionários. E possamos juntos formar uma só sintonia e buscar, onde quer que esteja, tudo aquilo que é necessário à nossa evolução. Salve Deus. Meus irmãos, nós falamos que, meus irmãos e minhas irmãs, né? Nós falamos ainda sobre alma, né? E é um assunto que poderia se alongar muito. Nós já temos pontuado e com toda certeza, com toda afirmativa, que as leis físicas são somente duas, a perpetuação da espécie e sobrevivência. Em primeiro lugar, a sobrevivência. Em segundo, a perpetuação da espécie. E a alma ela tem três aspectos, eu não diria nem leis, que é prazeres, emoções e sentimentos, que influencia as duas leis no físico. O físico eu posso, dentro da lei da perpetuação da espécie, eu posso ter prazeres, eu posso ter emoções, eu posso ter sentimentos. É de onde vem a confusão, a grande confusão que nós temos ao colocar muitas leis no físico, na natureza física. E a perpetuação da espécie da mesma forma. Temos os prazeres, as emoções e os sentimentos. Então, de posse disso, nós podemos fazer uma pequena análise e saber que o comando está realmente pela alma, pela nossa alma. É aquilo que desejamos, é aquilo que praticamos, é aquilo que gostamos, é aquilo que odiamos, é um monte de fatores que vão nos conduzir. Lembrando sempre que nós estamos envolvidos em duas leis e em dois fatores que nós chamamos de chakras frontais. Tia Neiva colocava ali como percepção. Ele fica um pouquinho acima dos olhos, né? Mas já só dela trazer essa informação está excelente, mestres. Então, que um desses chakras tem tendências. A tendência às coisas que eu poderia classificar como ruins. E o outro tem tendência às coisas que eu posso classificar como boas. Nós não falamos positivo e negativo. A doutrina tem outra designação para isso. Como nós não estamos transmitindo para o corpo mediúnico, nós não vamos aprofundar nos termos da doutrina. Basta saber que nesta região eu tenho esses dois chakras que costumam pesar, e eles pesam por causa da minha alma. Se feriu alguma coisa na minha alma, eu vou tentar fazer com que ela não seja maculada de forma alguma. Então todo mundo tem, não adianta falar assim, eu sou santo, não existe santo. Quando nós estivermos encarnados e tivermos uma alma, nós não podemos falar isso. Todo mundo tem tendências ao bom e ao ruim, ou ao bem e ao mal, né?
Todos nós temos tendências. Nossa mãe clarividente não deixou não deixou nada divulgado em termos de qual dos lados que conduzem a coisas boas e qual dos lados que conduzem a coisas ruins. E esse é um ensinamento muito antigo, milenar, né? Que vem do mundo encantado, que vem dos Himalaias, não chega nem a ser do mundo encantado dos Himalaias. É saber que eu tenho anjo, eu tenho demônio dentro de mim. Eu tenho a minha característica que me leva aos céus e a minha característica que me leva ao inferno. Então nós vamos ver em algumas gravuras antigas, né, relacionadas a esses chakras, escritores, que às vezes tem um demôniozinho de um lado e tem um anjinho de outro. Sempre um dando palpite para com o outro. E geralmente nessas figuras, nessas gravuras, o ser está dormindo. Quer dizer, ele não está fisicamente, está ativo é a sua alma. Então nós vamos observar no nosso dia a dia. A quem estamos servindo? Ao meu eu ruim, ao meu eu bom. Então nós vamos buscando aperfeiçoar cada vez mais, sem esquecer que nós temos dentro de nós esse ser, né? Essa característica, não é um ser, essa característica de ruim e de mal ao mesmo tempo. Então nós podemos escolher. E nós temos fatores fora do físico que vão influenciar sobre a nossa alma. Fatores que nós chamamos fatores egóicos, são os nossos egos, que vai nos conduzir a manipular de uma forma boa ou má, ou ruim. Então nós vamos vagarosamente nos conhecendo. Quando nós tivemos a evangelização falando sobre egos, nós deixamos pontuado que estaríamos falando sobre o elítrio que existe em nós, ou aquele elítrio que se aproxima e agrega na nossa aura, ou o elítrio que está por aí e de vez em quando ele acha guarida em nós pela nossa condição vibratória. Iguais atrai iguais. É diferente do que a física, né? A física o positivo, o negativo atrai o positivo. Por muitos anos nós pensamos o contrário, que era o positivo que atraía o negativo. Então, mestres e ninfas, nós somos vencedores, nós somos mestres, nós somos ninfas. Tia Neiva chega a arriscar falar em carta, em áudio, que nós somos seres evoluídos, iluminados, preparados para o terceiro milênio. Basta que cada um possa fazer o dever de casa corretamente. Procurar viver mais serenamente, tomar cuidado com os impulsos, né? Isso são conselhos dela. Os impulsos fazem com que nós pratiquemos atos que nós vamos nos arrepender depois. Vai ficar difícil conviver com essas atitudes. E o elítrio é apenas um ser que obsedia. Eu vou falar que ele não é um obsessor. Ele produz um efeito de obsedado. Quer dizer, está dentro de nós. Já não é alguém que chega e vai se acumular. Existe o elítrio que vai causar uma obsessão? Existe. Mas ela se refere mais para a educação dos seus filhos aos elítrios internos. E ela resume tudo isso aí em 7 no máximo. 7 elítrios no máximo. Agora, o que eles são,
o que eles fazem ou deixam de fazer, ela não deixou. Então eu posso ter elítrios da soberba, posso ter 4 elítrios da soberba, né? Eu liberto de um, vem outro, liberto de um, vem outro, e assim sucessivamente. Eu posso ter 5 de ira, quer dizer, a minha característica, a minha forma de agir, de pensar, se eu der vazão a eles, eu vou favorecendo a sua existência. E fora isso, nós temos as possessões, não as obsessões, as possessões. O que seria a possessão? É o domínio de um ser sobre o outro dentro de uma mesma dimensão. Exemplo, dimensão física, um homem dominando a mulher, ou a mulher dominando o homem, ou o pai dominando a filha dominando o homem. Se intitula dono, se intitula senhor, e aquele cônjuge, ou a filha, o filho passa a ser um escravo. Isso é naturalmente. E qualquer sensação de perda, né? Ah, eu vou perder o meu filho para fulana de tal. Aí vem os ciúmes, as invejas, um monte de fatores. Porque ele é meu. Nós não criamos naturalmente para o mundo, mas quando nós somos um pouco evoluídos, nós criamos para o mundo. Nós vamos dar toda a assistência necessária, mas não vamos nos envolver naquilo que ele escolheu como vida, nem fisicamente, nem doutrinariamente. Eu posso ter um filho que ele pode ser um pastor, um padre, qual que é o problema, né? Não tem problema algum. Mas seria muito difícil ter um filho que optasse por uma doutrina diferente da minha, se eu não apresentasse a minha doutrina a ele. Então, de que forma eu apresento essa doutrina? Seguindo o Pai Seta Branca. Somente isso. Dando exemplo, grandes exemplos. E muitas vezes eles vão nos pegar de surpresa, né? É isso que você pode acertar milhares de vezes. Se você cometer um erro, eles vão cobrar. É isso que você aprendeu lá na sua doutrina? Ou seja, não preciso falar mais nada. Quer dizer, eu representei mal o Pai Seta Branca naquele instante. Então nós temos que observar que nós somos falhos, temos que falar para eles que nós somos falhos, que nós amamos, é um amor incondicional, né? Porque veio dentro de um compromisso kármico. O amor incondicional só existe no perispírito. Então veio dentro de um compromisso kármico. Então eu tenho um amor incondicional pelo filho, pela filha, mas também eu posso ter um grande ódio pelo filho ou pela filha. Depende da situação. Então cada um vai buscar dentro de si o que é certo, o que é errado para si mesmo. Voltando ao fato que nós sempre tratamos na evangelização, sobre conceitos, nós temos que analisar, reavaliar os nossos conceitos. O conceito do que é bom, o conceito do que é ruim, o conceito do que está certo, o conceito do que está errado, e analisar, isso está certo só para mim ou para todos? É uma autoanálise. Isso está errado só para mim ou é para todos? E a doutrina ela tem um significado muito importante. Nós não corrigimos mestres. Nós não temos o direito. O adjunto tem o direito, porque é o seu povo. Mas eu não tenho o direito de chegar no Gregório, por exemplo, no Fernando, no Marcos, e falar, ó, você cometeu uma coisa errada aí. Isso não é problema meu. Eu não tenho mais nada, porque
Pelo mesmo banquinho que eu sentei, eles sentaram. A mesma cultura que eu tive, eles tiveram. Então, eles vão responder por aquilo que eles estão deixando de fazer de certo ou de errado. E nós temos, dentro da doutrina, por essa liberdade, o médio criativo, o médio que cria, o médio que inventa, o médio que vai além do que está nas leis. E nós podemos fazer o quê? Apenas observar, a não ser que é um amigo muito íntimo. Eu chego e falo, ó, acho que você fez algo lá que não é interessante, né? Você não vai chegar e falar, ó, você fez errado, está errado o que você fez. Por quê? Porque todos nós erramos. Nós erramos em um comando, nós erramos numa emissão, nós erramos num canto, nós erramos de várias formas possíveis. Então, se eu chamar a atenção referente a uma emissão, a partir daquele momento eu crio um vínculo. Aquela pessoa vai ficar me observando. E eu vou ser a referência dela. E se eu não estiver certo? E os erros que eu estou cometendo? Então, nós temos essas pontuações que nós temos que deixar bem claro em termos de alma, para encerrar a parte física da alma. A alma influencia em tudo, principalmente nos nossos desejos. Tem pessoas que, com dinheiro ou sem dinheiro, ela quer trocar o carro, ela quer ter o carro do ano. Isso é um desejo e é um prazer. Ela ostenta, né? De qualquer forma, ela tendo ou não dinheiro, ela está ostentando algo em relação ao seu próximo. Poderia ser utilizado esse dinheiro de outra forma, uma forma diferente. Mas não vem ao caso. Então nós temos o jargão de esvaziar o copo, quer dizer, tirar os conceitos, analisar os conceitos. E para analisar os conceitos, no físico, nós fazemos a introspecção. Isso é muito importante, a introspecção. Talvez uma das coisas mais importantes que existe, mais importante que a meditação, mais importante do que a oração, mais importante que tudo. Porque eu estou me analisando. Eu sou o ser que vai começar a me observar. Mas de que forma funciona a introspecção? Por que chama introspecção? Porque eu vou analisar do princípio em que eu estou neste momento até o princípio onde eu acordei. Sempre do final do dia até o amanhecer. Por quê? Porque nós temos uma tendência muito interessante, mas muito interessante. Cobrir os nossos defeitos. Então, quando nós vamos trabalhando de cima para baixo, é como se você estivesse tirando uma peça de roupa de cima de outra. Você tirou aquela peça de roupa, você já vê a outra. Você tirou aquela peça de roupa, você já vê a outra. De repente, você se depara com um problema. O problema é seu, o problema é de um obsessor, o problema é de um elítrio. É você que tem que analisar. E para que essa análise seja perfeita, você vai ter consciência do problema. Apenas consciência. Nunca lute contra o problema. Eu estava errado. Pronto, acabou. Eu agi errado. Pronto, acabou. Esse eu aí é da alma. Quando ocorrer novamente, nós chamamos de recorrência. Aí eu falo, esse trem está estranho, né? Aconteceu 2 vezes. Será por que está acontecendo 2 vezes? Aí eu vou, quando é que aconteceu? Foi na lua cheia, aconteceu primeiro, agora na lua cheia de novo aconteceu o outro. Aí então eu já fico mais ou menos esperto, que se for um cobrador, alguma coisa, ele trabalha dentro da contagem lunar. Sempre dentro da contagem lunar. Então eu vou analisar. Está perto, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. Aí você analisa, aconteceu a mesma coisa? Aconteceu. Então você tem que trabalhar
esse grande problema. De que forma? Julgando, analisando ou expulsando. Todos nós sabemos que se eu tenho um inimigo, é melhor que ele esteja próximo a mim. Que eu possa mostrar quem eu sou, o quanto eu mudei. E na espiritualidade é a mesma coisa. É o mesmo processo. Quando esses inimigos se afastam de nós, nós temos sérios problemas. Porque eles conviveram conosco desde o nascimento. Então é pior do que qualquer coisa que eu possa analisar. É pior do que estar viúvo ou viúva. É pior do que um filho que morre. É pior do que um pai que morre. Eu vou entrar no quadro psíquico que talvez eu não consiga sair com facilidade. Porque ele é mais antigo. Ele é bem mais antigo. Ele é um ser que eu tive um convívio com ele com 400 anos passado. Eu tenho meu pai hoje que me gerou, minha mãe que me gerou, né? E digamos que ele tem 80 anos. O que é 80 anos para 400? Nada. Não significa nada. Então esse apego, essa necessidade pela qual eu vim encarnar, que é por causa dele, faz com que eu sinta a falta dele. Então é melhor que quebremos aí um conceito de nos livrar daqueles que são os nossos cobradores. Muito pelo contrário, pagar o que deve e mostrar a ele que você mudou. Porque dali, se ele decidir ir embora, não vai sair o inimigo. Eu consegui receber. Vai sair o amigo. Ele mudou. É diferente. Então nós vamos observando. A nossa alma tem vários aspectos que nós temos que rever. E alguns são voltados para a sobrevivência e para a perpetuação da espécie. Esse, dificilmente nós vamos tocar neles. É muito difícil. Extremamente difícil. Só um espírito de luz que pode falar certas coisas. Pai Seta Branca, por exemplo, falou: se não der certo, eu preciso apenas de um casal de médium debaixo de uma árvore, eu vou cumprir a minha missão. Pronto. Eu faria isso? Eu deixaria minha casa de luxo e tudo mais e iria para debaixo de um pé de árvore? E moraria ali? Porque a tendência humana é sempre estar melhor. Você não sabe para quê, porque vai morrer, né? Vai desencarnar. Não sabe para quê. Mas na realidade não é para morar, não é princesa, é só uma simbologia. A projeção fica, né? Não é para morar, só para... A projeção fica. Então, mestre, nós temos que observar muito o que é conceito, os preconceitos, as superstições. Superstições. Lá na aula de elevação, não sei se é na segunda, nós vamos falar muito sobre conceitos, preconceitos e superstições. Quer dizer, nós não podemos alimentar nossa alma. Eu não passo debaixo da escada. Um gato preto passou na minha frente, né? Nós não podemos alimentar isso. Por quê? Porque nós somos mestres. Um desejo meu pode ser a derrota do próximo. O poder que eu tenho pode derrubar o médium. Mas, felizmente, quando eu não coloco esse poder em prática, a espiritualidade, ela vai tirando. Vai tirando. O médium fala assim, essa doutrina é como uma doutrina qualquer. Não vejo nada, né? E o espírito sabe disso muito bem. O espírito se apresenta para o médium, põe na cabeça do médium
que vai acontecer um acidente. Aí fala assim, nossa, tudo que eu vejo acontece. Acontece porque ele fornece o magneto para que aquilo possa acontecer. Porque se o espírito fizesse acontecer sozinho, ele não precisaria de ninguém. Então ele busca alguém. Ele sempre vai buscar alguém. Porque o poder está com o encarnado. E se o encarnado tem as suas iniciações, consagrações, e ele tem respaldo espiritual, ele é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Então, nem o pensamento dele pode ser negativo para com o próximo. Nada. Isso é bíblico, né? Porque Jesus fala, nem em pensamento. Quanto mais falar, né? Mas nem em pensamento. Então, nós vamos analisando. Eu estou encerrando a parte física para partir para a parte etérica, que é muito interessante. É quando nós desencarnamos. Nós mudamos de dimensão. Eu saio da dimensão física, perco esse corpo físico, ele vai apodrecer, vai ser comido, vai ser cremado, ou fica dentro de um rio por aí, os peixes comem, né? Ele vai perecer. E o que sobra? O próximo corpo. A próxima capinha, que nós chamamos de corpo etérico. E eu tenho uma condição muito interessante enquanto eu estou encarnado, de manter este corpo etérico ou não. Não é interessante manter esse corpo etérico. Não é interessante. Por quê, mestres? Porque se eu começar a juntar substâncias etéricas, eu vou formando um corpo de substâncias da dimensão etérica. Aqui, para mim formar esse corpo, eu tenho que me alimentar. Eu tenho os alimentos, tem sais minerais, tem ferro, tem proteínas, tem animais, tem vegetais, tem tudo para que eu possa manter esse corpo. No etérico eu não tenho. Tem nada. Nem uma fruta. Né? Se plasma a fruta como enfeite, mas o sabor não existe no etérico. Então, o que ocorre? Eu, no etérico, vou precisar manter o meu corpo etérico. E o meu corpo etérico, ele é magnético. Somente magnético. E de que forma que eu vou manter esse corpo? Buscando no físico algo que vai sustentar o meu corpo etérico. Eu vou começar a obsediar alguém. A minha esposa, meu esposo, né? Se for mulher, o pai, a mãe, o filho, a filha, sem saber que eu estou prejudicando eles no físico. Eu quero apenas abastecer aquilo que me falta. Aí eu começo a conviver na mesma casa, né? E tenho o meu carro, tenho aquele sentimento, as pessoas que estão à minha volta, elas conseguem me abastecer. E os anos vão passando e essas afinidades vão sumindo. Então o que ocorre? Eu começo. Quem está dormindo aí? Ah, está escutando. Então eu começo a formar no etérico outros tipos de corpos. Por quê? Porque o meu papai já morreu, já desencarnou. Meu filho já desencarnou. 200 anos se passaram, meu filho já desencarnou. Meu neto eu nunca conheci, não tenho afinidade com ele, não tem nada com ele. É só um exemplo que eu estou dando, às vezes você conheceu o neto, né? Então você perde a referência, vai perdendo a referência. A minha casa, eu preciso sempre voltar para minha casa. Mas vai lá que o neto pinta essa casa, reforma essa casa, destrói toda a minha casa no etérico. Eu nunca mais acho essa casa. Vai que ali se derruba tudo e constrói um prédio. Eu jamais vou encontrar mais essa casa, porque ela era o meu habitat, a minha caverninha, né? Então, mestres,
nós só migramos de plano. Aliás, nós só migramos de dimensão. Nós continuamos no mesmo plano. O mesminho. Não adianta eu falar assim, eu vou, quando eu desencarnar, eu estou no segundo plano, por exemplo. Eu quero receber um abraço do Pai Seta Branca. O Pai Seta Branca está lá no quinto ou no sexto. Eu não alcanço o quinto nem o sexto. Eu estou no segundo. É muita pretensão. Então, ou você faz aqui, ou você não faz. Quando você faz aqui, mestre, as coisas começam a mudar à sua volta, porque você vai descobrir que não precisa estar desencarnado para ter acesso à espiritualidade. Para que o Pai Seta Branca converse com você, para que a sua princesa, seu ministro, seu cavaleiro, converse com você, seu médico de cura. Então você vai descobrir que você atingiu o nível em que eles se encontram. Nem que seja por alguns minutos do dia. É difícil? É difícil. Por alguns minutos do dia. Mas quem vai fazer isso? A alma. Eu estou falando de mim, corpo físico. Depois eu falei de mim, corpo etérico. Nós vamos chegar no corpo astral ainda. Mas eu estou no físico. A minha alma está em que plano? No quarto plano. Mesmo se eu estiver lá no primeiro plano, o corpo, Nicés, estiver no primeiro plano, a minha alma é do quarto plano. E ela que vai fazer essa variável que nós pensamos assim, é mais fácil pensar, né, entre o positivo e o negativo, o astral superior, inferior, o físico superior, inferior, etérico superior, inferior. Mas na nossa mente funciona assim, dessa forma. A alma está no centro e ela funciona dessa forma. Uma hora eu estou favorável ao anjo, outra hora eu estou favorável ao demônio. E outra hora eu estou equilibrado. Um está falando aqui, o outro está falando ali, um está falando aqui, o outro está falando ali. E você escolhe qual vai escutar. Deixa o outro falando. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Então, mestre, nós desencarnamos, passou-se 200 anos. Eu não tenho mais ninguém para sugar o magneto, para encostar. É um encosto, é nas costas. É do excremento que eles vivem, é dos dejetos que eles vivem. Então é só pelas costas. Essas dorzinhas que nós temos, o pessoal aí mistura com dor de coluna, existe a dor de coluna, é lógico, mas mistura, né? Mas no médico não acha nada. Mistura com dor lombar, com muscular, um monte de coisa. E tá ali um ser, um imposto. Um ser só sugando. E ele suga por afinidade. Ele está lá no supermercado, porque é o lugar que mais tem é o supermercado. É o que mais tem. Então, eu chego ali e tá aquela multidão. Aí eu começo a andar no meio deles. Aí alguns vão me acompanhando como um cachorrinho. Afinidade. Quantos nós não trazemos de lá? Quantos? Quantos que estão com sede, com fome, eles precisam de um magneto pesado, aí eles falam assim, compra uma carne para nós comer assada, mal passada, né? Aí você vai lá e compra, porque o sangue tem muito magneto, né? Às vezes você precisa, não estou falando para não comer, às vezes é uma necessidade do organismo, mas você vai observar nos supermercados que as pessoas chegam a esconder produtos quando só tem um. Amanhã eu volto aqui e busco, põe lá atrás. Às vezes nunca mais volta, né? E aquele pessoal que fica sempre dando manutenção ali. Por quê? Porque o ser influenciou o ser que estava no supermercado, mas você não levou, ele vai esperar outro.
Aí você vai observar assim. Eu estava agora há pouco com o Fernando, né? Comendo a pamonha ali. Eu fui na Coquinha. Você está dormindo? Não. Eu fui na Coquinha, né? E o Fernando, eu falei assim, parece que eu vi outra aqui atrás. O Fernando, parece que eu vi outra também. Eu dedo pro Fernando e fico procurar outra lá atrás. Quer dizer, a gente já tem um instinto de buscar, né? Algo a mais. Você chega no supermercado, tá lá, o produto à frente, mas você vai lá no fundo para ver se realmente só tem, se esgotou ou não. Ou seja, é a nossa necessidade. Então, mestres, quando no livro dos Espíritos se pergunta o quanto nós somos obsediados, a resposta ela é muito clara. O tempo todo. O tempo todo. Porque a população dos desencarnados é muito maior do que a população do encarnado. Muito maior. E a fome, que é a transferência da alma, ela dói, como a fome dói aqui. Mas lá é por sucção, é por acoplamento, um ser no outro. No etérico, né? Lá não existe o lá. No etérico é por acoplamento. Então, o que nós temos a oferecer? Nós temos que oferecer coisas boas. E na doutrina do amanhecer, nós temos alguns fundamentos. Por exemplo, o álcool, né? Exemplo, o cruzamento de corrente. Porque eu não sei o que tem dentro de um ritual. Eu não pertenço àquele ritual. Então, alguma coisa eu vou levar daquele ritual. Só de estar lá. Ah, eu fui convidado, é um amigo meu, e não sei o quê, vou lá só dar um passeio. Mas você vai comer um bolo, você vai desfrutar de um jantar. E assim vai, mestres. As vibrações, elas são aplicadas em objetos. E nós, na doutrina do amanhecer, nós temos todas as armas. Todas as armas. E cuidar da impregnação externa no físico é fácil, mas e dentro de nós é difícil. Depois que estiver no organismo é muito difícil. Aí eu tenho que conversar com a entidade fala, meu filho, leva água fluídica para casa. Eu vou lá pegar água fluídica já pensando no problema. Eu coloquei o magnetismo ali naquela água e vou utilizar ela. A energia, Manhara já colocou. Então, no etérico, passou-se 200 anos, eu começo a ficar perdido. E às vezes eu não tenho um amigo, não tenho um pai, não tenho ninguém que gosta de mim, nada. Aí não preciso esperar 200 anos, não. Não vou achar em ninguém. Então, quais são os primeiros que eu vou encontrar? Se eu tenho vícios, eu vou ficar próximo de alguém que tem vício. Isso sem usar a sabedoria, porque a sabedoria vai usar no astral. O ser sábio vai usar no astral. Então eu vou aproximar de um alcoólatra, de um dependente químico, né? De um dependente sexual, de um monte de seres que vão me fornecer um tipo específico de magneto. E eu vou observar que o meu corpo começa a mudar. Ele começa a passar por transformações. Ele começa a segregar substâncias. E meu corpo etérico começa, de repente, se eu estou alcoolizado, ele começa a ficar com a baba esverdeada. Nós chamamos de miasma. Depende do tipo de droga que eu uso, vai do vermelho até o azul bonito, né? O mais comum é o amarelo. As pessoas veem e falam assim, eu vi um espírito com a aura linda amarela. Você viu um espírito viciado, né? Então, o conhecimento, mestre, é muito importante.
saber como proceder é muito importante. Ah, eu vi meu pai, ele tá lindo, amarelinho, não sei o que, coisa e tal, né? Então, se você está vendo seu pai, é porque está no etérico, se ele está amarelo, ele está dependente de alguma coisa que não é da família. Então, a espiritualidade pede sempre, você vai lá no trono, a entidade pede assim, meu filho, deixa ele fazer sua jornada, não fique puxando ele. Tia Ney fala assim, a gente puxa pelas pernas. Ah, eu perdi meu filho. Ah, eu perdi meu filho. Ah, eu perdi meu filho. Você não perdeu filho algum, você perdeu no físico. Ele continua a jornada dele. E não tem nada, geralmente não tem nada a ver com você. E você fica preso a estas situações, a esses problemas. Então, mestres, passou-se, vou voltar aos 200 anos, né? Que é mais fácil. Passou os 200 anos. Aí eu não tenho mais ninguém. Aí eu começo a alimentar de sangue de aves, em primeiro lugar. E eu não tenho a genética mais que o meu corpo físico me dá. Porque se eu não tivesse a genética, eu me transformaria, eu alimentaria só de galinha, eu vou ter a aparência de uma galinha, né? Como no etérico não tem, começa a nascer penas, começa a ter pés de pato, de galinha, bicos, e assim vai. E eu passo. Por que eu estou falando da galinha? Porque é um animal que não voa, está na terra, ela é densa. Aí eu descubro que o suíno pode me dar mais, né? Aí eu passo a procurar o suíno, o porco, aquele que está sendo morto lá na roça. É um exemplo, né? E que tem outros lá que são os donos da casa que vai ou não deixar com que eu abasteça. E assim eu vou ter a aparência de quê? De um suíno. E lá eu descubro que tem uma vaca, que eles têm o hábito de matar vaca, eu vou adquirir. Então eu vou começar a absorver aquele magneto específico. Hoje, o mundo negro criou uma indústria perfeita. Hoje, nós chegamos no matadouro de frango, é uma orla em volta, é uma disputa. Existe um chefe e se alimenta quem ele deixar se alimentar. É assim que funciona. Da mesma forma, o matador de um suíno, de um bovino, depende. Ali está aquele turbilhão de seres. Ou seja, o boi, o ser nasce chifres, né, cornos, é comum ter pequenos cornos, pés, rabo e o seu corpo etérico se torna todo vermelho, como esse microfone está aqui. Todo vermelho e pegajoso, muito pegajoso, mas muito pegajoso mesmo. Difícil de se limpar. Aí nós chamamos esses espíritos de animalizados. Eles não entram no nosso templo. Eles não fazem parte do nosso templo, porque eles se tornam seres que não têm pensamentos próprios, mas eles só pensam em alimentar. E Pai Seta Branca cria a estrela candente para uma das finalidades é passar esses espíritos. Desintegra-se todos os corpos, fica somente a centelha. Então o trabalho é eficiente, é o maior poder que tem, porque eu posso pegar a bomba atômica, ela vai deformar meu perispírito, mas não vai destruir meu perispírito. Enquanto que na estrela candente eu perco etérico, astral e fico com a centelha espiritual apenas. E aí eu sou encaminhado para outro lugar. E mestres,
nós temos uma grande classe, que eu não vou entrar em detalhe, porque faz parte da aula de domingo, da reunião de domingo, em que nossa mãe deixou vários nomes. E o mais comum, que anda por aí, o que corre por aí, o que existe em todo lugar, em qualquer lugar, que entra dentro do templo, que sai, que ainda tem uma forma humana, porque ele consome tanto humano como um animal, nós chamamos de murumbus. E ela falava bandidos do espaço. Ou seja, os bandidos do espaço, eles são livres. Mas cada um só acredita nele mesmo. Nem no outro que está ao lado. Eles acreditam. Então, mestres, é um mundo à parte. É uma psicologia à parte. É uma alma à parte. Uma alma deformada. Uma alma conturbada. E Pai Seta Branca chama ele de espíritos loucos. Espíritos loucos. Não tem outros pensamentos. Então nós vamos aprendendo que a doutrina é uma magia de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós podemos atuar com vários tipos de entidades e fazer grandes libertações. Tem libertações que nós fazemos hoje e nós vamos ver o resultado só daqui a 10 anos. As pessoas querem assim, automático. 10 anos. Automático. Às vezes eu levei 10 anos para ter um tumor, né? Ou mais. Ele foi devagarinho. Eu tenho a libertação, o organismo vai se regenerar, mas ele vai levar devagarinho também. A não ser que o médico vai lá e retira ele e pronto, acabou. Aí já é outro processo. Então não é assim. Quando o assunto é psicológico, você vê a mudança quase que automática. Desde que o portador mude. Se ele não mudar, vai atrair outro. Eu posso levar 1000 espíritos dele. Ele vai sempre atrair se ele não mudar seu comportamento. Então, dentro do templo, é um local que nós chamamos de pronto-socorro. Chega todo segundo. A todo segundo que você pensar, chega um espírito diferente. Então, você nunca pode estar desatento. Nunca pode estar desatento. Ou ele chega incorporado em um médium, um espírito que não poderia entrar, mas está incorporado. Vai fazer o quê? Abre lá para ele, filho. Ele pegar a evangelização. Então, mestres, conhecer a sua alma é importante. Ele sabe lá, expulsar ele, né? Então, quando nós perdemos o corpo etéreo, perdemos o corpo etéreo. Que maravilha! Mas quem fez eu perder o corpo etéreo? Eu. Não foi o Fernando me elevando, não. A elevação me muda de plano. Apenas isso. E de um plano para outro eu tenho uma casa transitória de adaptação, né? Onde eu vou receber o magneto necessário para que eu possa ficar mais sublime, cada vez mais sublime. Vou ser limpo. Eu desencarnado. E o cavaleiro ou a minha missionária vai me trazer de novo na mesa evangélica. Aí chega lá, vou falar o Fernando de novo. Eu tenho afinidade com o Fernando, esse cara aqui é o cara. Ele que me deu a condição. Aí ele vai elevar mais um plano, mais um nível. Eu vou me adaptar de novo para que eu possa entrar no outro nível. Então a evolução do desencarnado é na mesma dimensão. Ela não muda de dimensão. Mas entre as dimensões e os planos, quando falamos de dimensões para plano, nós temos uma casa transitória que chamamos de rodoviária. Tem várias entradas e várias saídas. Falei casa transitória, é um albergue, né?
Então tem várias entradas e várias saídas. Aí, ali dentro, eu posso falar assim, o que eu estou fazendo com esse corpo? Só está me prejudicando. É uma consciência, mestre, da minha alma. Eu tenho que me conscientizar. Existe, o governador desse local aqui é um ser bonito, luz, que maravilha. A governadora, a ministra, é um ser luminoso, perfeito. O que falta para mim? Desapegar do etéreo. Aí eu começo um processo que nós chamamos dentro das doutrinas espiritualistas de estudar. Tem nada a ver com estudar. É de nos conhecer. É de nos fortificar. Aí eu vou desagregando daquela matéria densa e sobra somente o outro corpo que está por dentro, que é chamado de corpo astral. Aí eu vejo que eu tenho brilho. Eu vejo que eu posso brilhar. Eu vejo que eu posso iluminar. Então as coisas começam a fazer mais sentido para mim. E a minha alma está lá, ativa, totalmente ativa, presenciando tudo isso. E ela fala, melhor trocar de plano, né? E vai sublimando e se adaptando dentro dos albergues. Albergue é o mesmo sentido, só que albergue aqui você entra no albergue e sai no outro dia, não é? Para entrar no outro dia você tem que pegar uma fichinha, você tem que ser conhecido, aí tem outro aí, ó, mais um pescador. Esse chega todo feliz. Esse é uma felicidade total. Então, mestres, nós vamos descobrindo ao desencarnar que isso aí pode ser longo ou pode ser muito curto. Quanto mais baixo eu existir nos planos, menos tempo eu vou conseguir me manter em uma dimensão. Então, geralmente, eu reencarno. A reencarnação não tem nada a ver com a minha evolução. Nada a ver. Então, eu não estou evoluindo, eu preciso reencarnar para evoluir. Eu sou o luminoso, o iluminado, eu tenho que reencarnar para iluminar outros. Tem nada a ver se eu conseguir ou se eu não conseguir. É uma região em que eu estabeleço, eu preciso reencarnar. Eu vou reencarnar. E você parte para a reencarnação. Salve Deus. Salve Deus. Perdemos o corpo astral. Lindo, maravilhoso. Aí fica o corpo mental. Rápido, mais rápido que a velocidade da luz. Rápido, né? É um corpo mais quase que angelical. Então, é a questão de pensar. Eu penso do outro lado do universo, estou lá do outro lado do universo. É uma questão de vontade, de querer. Por quê? Porque aí eu começo a perder o perispírito. Eu começo a deixar de existir. Os egos ainda existem? Existem. E são rapidíssimos. Quando você vê, já fez. Aí são os atos. Então é importante que você possa estar no quarto plano ou no quinto plano antes de dominar o seu mental. Porque no quarto plano, a alma já no quinto plano, a alma não existe mais. No mental, não. Aí você está livre. Você é um ser livre. Você entra você entra em uma origem manifesta e de lá você pode partir para qualquer origem manifesta. Mas aí não tem papai, não tem mamãe, não tem irmão, não tem nome, não tem nada. Nada. É um ser. É somente um ser. E é o sonho de todo e qualquer ser. A não ser que ele é egóico ainda. Salve Deus. Continuando lá, mestres. Agora vamos continuar.
resumir o máximo possível, Neiva chamava ali chakra do terceiro, chakra da percepção. O terceiro olho é aquele ovalar que está lá dentro. Então, se nós formos avançar aqui, peraí. Ó, percepção. Aqui eu não estou mostrando, mas lá para os centuriões eu mostro. Lê para nós, Fernando. O chakra do terceiro olho desperta entre os 10 e 11 anos, alcança a maturidade com mais ou menos 21 anos e se encontra totalmente aberto por volta dos 42 anos. É o chakra da alma, da consciência psíquica, diretamente conectada à glândula pituitária. Um erro comum é pensar que esse chakra dá a visão fora da matéria. É um chakra que colhe energias do meio externo e é fracamente influenciado pelo magneto interno, sendo assim muito sensível ao meio externo. O meio externo exerce uma grande influência sobre este chakra, proporcionando impressões em várias regiões do cérebro físico, dentre elas a visão, a audição, o olfato e o tato. Mas a região do cérebro físico mais sensível é a da visão. Nós chamamos a janela da alma, né? É muito interessante isso aí, porque você pensa o chakra do terceiro olho é só para ver, né? Mas ele está conectado à pituitária. A pituitária ela causa essas sensações que o nosso corpo físico é capaz de transformar em eletricidade. É tudo elétrico. Tem nada de... nós não conseguimos processar de forma elétrica. Nós conseguimos ver o efeito do elétrico. Se nós processarmos, eu estaria vendo o Márcio que está à minha frente aqui totalmente elétrico. As suas células, os seus átomos e tudo mais. Sabemos hoje, pelo conhecimento, que é composto de células, né? E dentro das células tem os átomos ainda. E dentro de átomos tem elétrons, prótons, né? Nêutrons, esqueci da luz, né? Esqueci o nome. Não, aí já é a composição, né? Fótons, fêtons e um monte de outras. São mais de 100 denominações diferentes. E nós vamos descobrindo que nós somos muito aquém, tanto para o macro como para o mínimo. Nós vivemos um intermediário. E esse intermediário é muito interessante. Nós usarmos o termo médium, né? Estar sempre no meio, observando. Nós podemos viver a experiência espiritual e experiência física. Tanto faz, de forma diferente. Quer falar uma coisa aqui sobre texto? Quer, William? O dia foi bravo esses dias. Muito trabalho, principalmente fora da matéria. Muito trabalho. Pois é. Acaba influenciando, né? Nossa mãe clarividente demorou muito para se adequar ao que esse chakra lhe proporcionava, até que pudesse ter certeza no que era impresso em seu cérebro como visão e audição, tendo pouco controle do que chegava como tato e a ausência do que chegava como olfato. Ela chegava a dizer que ela não tinha olfato, né? Quer dizer, esse chakra não conseguia transformar a energia que daria o nome de olfato. Mas ela fala de duas... Obrigado. Ela fala de duas características. Um é o olfato. Eu esqueci a outra aí. Mas visão. Percepção, né? A visão que ela tinha, a audição,
ela teve que saber lidar com essa situação, porque nem tudo da forma que nós vemos, da forma que nós escutamos, é uma realidade. Nem tudo se torna uma realidade. Então ela escutava certas coisas, ela tinha que se virar, porque não tinha ninguém para instruir ela a não ser uma rã, né? Na época. Depois veio a Mantos. Falando da percepção também. Senão ela não ia viver, né? É. Então, mestres, ela foi. O seu cérebro foi adaptando entre um e outro, foi fazendo as adaptações. Hoje nós já temos as características e utilizamos ela automaticamente, porque alguém fez primeiro. Alguém passou por essas situações antes de nós, nos trouxe as explicações e nos trouxe as orientações. Então nós não sofremos o que ela sofreu, nós não passamos o que ela passou. E voltando ao velho assunto, o médium que não tem conduta doutrinária e nem moral, ele perde, ele vai perder respaldo espiritual. Nada. Sua guia missionária, seu cavaleiro pode gritar, ele é um bobão. Ele não vai ter esse chakra despertado ao ponto de interagir com o meio externo. Vocês veem ali que por volta de 11 anos, né, que ele começa. Aqui quer sair? Vamos lá, Fernando. A proporção é sempre de 5 de energia e 1 de magneto. N1S. Então ele é quase que somente energético, na proporção muito baixa de magneto que nós temos nele. Por isso a dificuldade que nós temos de relacionar ele com a nossa visão, com o nosso olfato, com o nosso paladar, né, com o nosso tato, e assim vai. O outro acho que era o tato mesmo, o espírito tocar nela. Não, ela sentia o espírito. Aí ela Mas falou que ela não tinha não essa tocava. também. De perceber o espírito. O importante para o médium do amanhecer não é o terceiro olho, e sim seus excretores, os chakras frontais. Deles emanam tudo que parte da consciência psíquica, da alma e os espíritos. Identificam cada ser por essas emanações. No sofredor, alguns coletores do chakra do terceiro olho se encontram atrofiados, ficando ativos, que dão a sensação do que no cérebro físico seria tratado como olfato, ou seja, os sofredores têm mais percepção de cheiro, podendo com facilidade detectar o que é emanado dos chakras frontais. O motivo do Anodai é manter esses chakras com o mesmo teor essencial, confundindo o sofredor, que perde a referência do encarnado. Anodai e perfume, né? Só para exemplificar. Então, o sofredor, mestre, ele usa isso aqui, ele tenta usar isso aqui como nós usamos, mas ele não consegue, já que atrofia-se, vai se atrofiando. Então, ele não consegue ter uma visão do físico, não consegue ter audição no físico, não consegue falar no físico. Falar é o mais óbvio, né? Já pensou sair um ar aqui, uma fala aqui do nada, né? E o máximo que ele consegue é uma percepção do olfato. É o máximo que ele consegue. Quando isso foi nos revelado, nós já estávamos embasados em conceitos vindos de outra doutrina, tipo kardecista, tipo outras doutrinas, pensando que o espírito era capaz de ver, de ouvir, de falar, né? E de ter olfato e o tato. Mas o que sobra para ele é somente a emanação energética que dá sensação, faz a conexão com o cérebro do encarnado.
Se essa conexão for em termos de obsessão, ele utiliza do terceiro olho do encarnado. Aí eu consigo ver, eu desencarnado consigo ver através dos olhos de outro. Consigo ouvir através do ouvido de outro. Consigo falar através da fonação de outros. É isso que ocorre, né, lá no trono. Por que a entidade não deve abrir o olho? Porque ela vai estar consciente do ambiente. Então é ensinado ao médico que não se deve abrir o olho. E passa a ser um conceito, e o médico, tem médico que geralmente nem consegue mais. Se tornou uma verdade profunda nele que ele não consegue mais abrir o olho. Mas às vezes ele vai abrir o olho, ele, humano, não está enxergando nada. Ele vai ver algo diferenciado. E o espírito consegue ver tudo. Porque ele toma conta da visão. Como os espíritos tomam conta da audição. Não é um preto velho, não é isso? Está ali. Ele utiliza o mesmo meio do sofredor para ouvir e para falar. E para sentir, saber onde está pegando. Então ele tem essa característica, é um ser a mais utilizando dos nossos sentidos. Por que o preto velho não poderia abrir o olho? Porque se gasta muito. A luz é a frequência mais alta que nós captamos. O tato é a frequência mais baixa que nós captamos. Então é fácil você falar assim, vixe, deu uma arrepiada aqui agora, né? É muito mais fácil do que você ver, ouvir ou falar como um espírito. Então você leva o pensamento, aí você fala assim, até arrepiei aqui agora, só de lembrar, quer dizer, ele trouxe o espírito até ele e arrepiou. Quer dizer, não interessa onde esse espírito está, vai haver a manifestação dele. Então o tato, por ser de frequências muito baixas, é mais fácil. Eu chego na casa, eu tenho a sensação, essa casa não está agradável, né? É o mesmo sentido do tato, só que não precisou tocar. Não houve a necessidade de tocar. A casa do Unicef está muito negativa, está isso, está aquilo. Se eu tenho conceitos. Se eu não tenho conceito, eu vou entrar, vou festejar, vou brincar. E para mim é a mesma coisa. Isso é problema dele, ele que vai ter que se virar com isso lá, né? Não é problema meu, a não ser que ele peça de alguma forma. Então, mestres, nós vamos descobrindo que tudo que nós precisamos em termos de conhecimento e de sabedoria, nós encontramos dentro do amanhecer. Estar fora do amanhecer, tentando buscar algo, é o maior erro que o médium tem para si. Ele se perde. E o médium, quando se perde, é difícil. É muito difícil. Porque existe apenas duas estradas. A velha estrada e a nova estrada. Se ele ainda segue a velha estrada, ele é vingativo, ele fala mal, ele discorda, ele briga, nada é bom para ele, tudo é ruim e por aí vai. Se ele segue a estrada de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nova estrada, que é novíssima, né? Tem 2000 anos, 2000, não chegou nem 2000 anos ainda, falta 10 anos ainda, né? Não é o nascimento, é o desenlace. Então, nós não estamos no ano 2000 ainda. 2000 vai ser 2033, né? Onde há transformação, o ser saiu do físico e partiu para o espiritual. Pronto. Se tiver algo a acontecer, vai ser por volta disso aí, nessa época aí. Então, aí se tornou a lei, né? Fala de 2000 não passará. Quer dizer, 2000 anos redondos.
Tem nada a ver, é a partir do desenlace dele chegar fora da matéria e se conta uma nova jornada, um novo tempo. Porque não é do nascimento. Quando ele nasceu, ele não ensinou nada. Não trouxe nada. Ele trouxe a partir dos 30 anos. E findou com 33, que ele tinha de trazer. E pronto, acabou. 3 aninhos só. E mudou tudo, o planeta todo. Então nós vamos analisar. Muitas vezes nós arredondamos, ou nós praticamos, ou nós usamos um calendário deficiente e deixamos a desejar. Bom, semana que vem, mestre, nós vamos falar sobre um chakra muito importante, que é o coronário. Isso é muito importante para nós. Esse chakra não tem nada de magneto nele, mas é um chakra que determina se nós somos realmente um Quatai 108 ou não. Nós recebemos o direito de ser. Para ser um Quatai 108, há toda uma movimentação nos mundos espirituais, há uma grande consagração, porque é a coisa mais rara que existe. É muito raro existir um Quatai 108. Nós temos o direito. Eu, Jaguar, Mestre Luz, não sei o que, Quatai 108, isso é um direito. Não quer dizer que eu sou um Quatai 108. Para ser um Quatai 108, dispõe de plenos poderes. E tem que administrar muito bem esses poderes. Deus? Então, que Jesus nos abençoe, proporcione muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia, que essa semana seja uma semana de luz e de harmonia. Até quinta-feira que vem, se Deus assim permitir. Salve Deus.